Do Senhor, glória a Deus. Olhe para quem está ao seu lado e diga: Ele está aqui esta noite. Mas abre a boca de profeta, diga: Ele está aqui esta noite. Glória a Deus. Então pode tomar assento. Vamos abrir a Bíblia logo. Vamos abrir a palavra nesta noite no livro de Daniel, capítulo 9. Hoje nós vamos terminar, se Deus quiser, o capítulo 9 e vamos entrar já no 10, tá, amados? Daniel capítulo 9, e vamos ler o último versículo do capítulo 9 de Daniel, que diz: E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana, e fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sob as asas das abominações virá o assolador, isto até a consumação, e o que está determinado será determinado sobre o assolador. Podem tomar assento, amados. Esse é um texto muito profundo. Nós estamos vivendo a saga de um homem que viveu antes do seu tempo. Todos que viveram antes do seu tempo pagaram preço. Estude a história de Joana d'Arc e você vai ver. Estude a história de Galileu Galilei e você vai ver. E aqui mais um homem que viveu uma experiência metafísica, sobrenatural. E infelizmente, quantas pessoas vivem só para o hoje? Olha para o teu irmão e diz: irmão, não vive só para o hoje. Diz aí para ele: não vive só para o hoje. Pessoas que vivem só para o hoje, amado, nunca presenciarão princípios poderosos da palavra do Senhor. Lamentavelmente, o homem sempre procurou caminhos que não são caminhos, e por isso, desde o antigo egípcio, eles quiseram ter interpretações fora da palavra do Senhor. Por isso, hoje eu disse em alguns programas anteriores, em alguns cultos, que as pessoas estão atrás de coisas, e tem pessoas que pela manhã não saem sem antes consultar o seu horóscopo, e há os contra e a favor do que está acontecendo agora com a nova transformação do zodíaco, e infelizmente as pessoas preferem ouvir Nostradamus lá de 1555 e vão procurar outros meios, a cabala e outros princípios que tem por aí no mundo, e esquecem de consultar o verdadeiro Deus. Mas que bom que você veio hoje aqui para receber a revelação do Senhor. Levanta a tua mão para o céu e diga: Senhor, que a minha mente esteja aberta, que o meu espírito esteja aberto, que a minha alma seja quebrada na tua presença, para que eu possa receber a revelação da tua palavra. Mas o pior de tudo, queridos, é que para quem se intitulava oráculos de Deus, isso aqui é perigoso, porque para quem se intitulava oráculos de Deus, essas pessoas perderam os referenciais. E quantos hoje que dizem que estão em nome de Deus, mas suas vidas se tornaram museus existenciais, se tornaram, não são nem vidas, amado, são apenas, estão vegetando diante de um mundo que passa na sua frente. Mas Deus nos trouxe esta noite para nos revelar que Ele é o Deus que revela segredo para aqueles que o amam. E a Bíblia diz que Deus não guarda nenhum do seu segredo para aqueles que o amam. Quem crê que são amados do Pai, dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Isso aqui é tremendo, amados. É tremendo porque eu tenho dito que todo desconhecido é perigoso, todo desconhecido nos assusta, todo desconhecido nos mete medo. E infelizmente você pode ver na história que a história está cheia de histórias para nos contar do que os homens têm descoberto. A própria ciência agora está assustada com o que ela tem descoberto através de novos mecanismo, como por exemplo o Hubble tem mostrado coisas que a ciência ficou estupefada. Estão se perguntando: poxa, não pode ser só isso, tem que ter alguma coisa a mais, porque
é muita unidade para tanta diversidade, é muita unidade, é muita perfeição, e alguma coisa tem que controlar tudo isso. Em outras palavras, eles não querem aceitar a existência de Deus pelo fato científico de não ter prova científica de Deus, mas nós cremos, e a palavra revela, e é tremendo. E o Senhor Jesus, Ele diz assim: errais porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Mas amado, nesses quase 40 ou 50 programas, nós temos ensinado o caminho das pedras, é andar nele, por ele e para ele são todas as coisas. E é maravilhoso quando temos o Senhor como nosso Deus. Pode dar mais uma salva de palmas ao Senhor? Ele está neste lugar, eu sinto sua presença. E Daniel termina o capítulo 9 recebendo uma tremenda revelação para nós. Vamos lá. Ele diz: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Quem é esse que Daniel está dizendo que firmará um concerto com muitos por uma semana? Daniel estava falando, amado, desta época. Daniel estava falando desse tempo, de mais de 2.500 anos antes do fato acontecer. E Daniel disse: ei, ele vai aparecer, ele vai firmar um concerto com muitos por uma semana. E quem é esse cara? Esse cara, Jesus falou sobre ele. Ele disse que viria antes do verdadeiro Cristo, e o nome dele se chama Anticristo. Um grande líder político, um líder que tem a ousadia de penetrar em nações que nunca foram penetradas antes. E diz que ele vai firmar um concerto por uma semana. E na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício. Quem já foi a Israel já viu, existe toda a maquete do novo templo que será construído. Existem entidades em Israel, e os próprios judeus ortodoxos, eles oram diariamente e sacrificam todo da sexta, 5 da tarde, ao sábado, 5 da tarde, ao pôr do sol de sexta e ao pôr do sol de sábado. Eles sacrificam 24 horas em um dia que eles chamam de Shabat, que é o dia do descanso. E eles sacrificam a Deus dizendo: nós esperaremos o templo. Um templo muito mais bonito do que Salomão construiu. Um templo muito mais bonito que Zorobabel construiu. Um templo muito mais bonito do que Herodes construiu. E nós sabemos que em Israel hoje, sua capital, Jerusalém, já está reservado todo o material guardado para esse templo. E esse templo hoje, com a tecnologia que existe, com menos de um mês se pode construir um templo como esse. Então não se assuste com o templo, amado. Daniel estava vendo o que eu estou vivendo hoje. Que tremendo privilégio. Diga comigo: que tremendo privilégio. Diga de novo: que tremendo privilégio. 2.500 anos antes, Daniel via que ele ia aparecer. Ei, Jesus não tinha nem morrido ainda, Jesus nem tinha vindo ao mundo, o sacrifício perfeito não tinha acontecido. Depois passa 2.000 anos, e em 2010, Sebastião, aliás 2011, está dizendo que ele vai firmar um concerto. Você acha que essa Babel que está agora na Ásia Menor, ali na ponta da África, entre a Síria, Egito, Irã, Iraque, você acha que isso não está acontecendo com permissão de Deus? É claro que está, amado. As ditaduras estão caindo, e quando os homens procurarem solução, nem a América, nem o Japão, nem a China, virá um poderoso homem. E quem sabe ele já está até entre nós. Alguns creem que ele já está até entre nós. E ele se manifestará com esse poder. Poder de eloquência, poder de barganha, poder de reunir pessoas. Mas até
o próprio povo judeu vai ser enganado. Ele vai aceitar o pacto. Hoje Israel não aceita o pacto com os palestinos. Hoje Israel tem toda uma fronteira e tem um muro da vergonha que eles criaram para que nenhum palestino entre em Jerusalém. Mas Israel, com todo o seu complexo de inteligência bélica, eles vão aceitar pela astúcia do diabo. Você não conhece o diabo, amado? Ele é astuto, ele é enganador, ele é plagiador, ele é o maior simulador que existe na terra. Só tem um povo na terra que pode identificar Satanás. É o povo que se chama Igreja de Jesus Cristo, e que já nasceu da água e do Espírito, e tem dentro dele o Espírito da verdade. E porque tem o Espírito da verdade, ela não pode aceitar o espírito da mentira. Mas todos os homens, por mais preparados que estejam, por mais diplomáticos que estejam, eles vão aceitar esse pacto. Agora, como é que Israel, com todo o seu conhecimento, que hoje quem entra em Israel pelo belo aeroporto de Ben Gurion em Tel Aviv, ele sabe até a cor da roupa íntima que você tem, eles sabem tudo. Mas a força espiritual que virá, eu já disse, são forças espirituais, não são forças materiais. Israel não tem hoje o conhecimento espiritual para entender. E como é que ele vai entender, pastor, que ele foi enganado? O texto diz aqui: o próprio anticristo, quando o templo erguido e o povo de Israel sacrificando ao altar, hoje só existe na parte oriental de Jerusalém, que nós chamamos de Muro das Lamentações. 24 horas aquele lugar é aberto, e você encontra os judeus orando e suplicando a bênção. Mas diz o texto que o sacrifício de oferta cessará. E sobre, olha só, a asa da abominação, virá o assolador, isto é, até a consumação. Israel vai ver que foi enganado. Israel não quis aceitar o Cristo verdadeiro. Até hoje existe igreja messiânica, mas o verdadeiro Israel não aceitou o Cristo. João 1 diz: veio para o que era seu, os seus não receberam, que eram os judeus, mas todos quantos receberam dele-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Israel vai dizer: esse não é o leão da tribo de Judá, esse não é a raiz de Davi, esse não é de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não, porque ele mandou parar o sacrifício. E aí Israel vai se virar contra o anticristo. E essas nações que estão com o anticristo vão se virar contra Israel. Aí, amigo, os 3 anos e meio, Jesus profetizou em Mateus capítulo 24. Ele disse algo tremendo. Ele disse que esses dias, se não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, Deus deu um escape. Israel vai ficar encurralado. Diz o texto: sobre a asa da abominação virá o assolador. Ele vai mostrar quem ele é. Ele vai mostrar o morcegão que ele é. E ele virá como assolador. Você sabe o que é assolador, amado? São 2 palavras: que assa a dor. Se você não sabe o que é isso, amado, o que nós estamos vendo no Egito hoje não é nada. As atrocidades que já aconteceram, com todo respeito ao Holocausto e tantas outras atrocidades que já aconteceu no mundo, o que vai acontecer na terra, você não pode imaginar. Se você quiser imaginar, vá lá para o Apocalipse. A Bíblia diz que o cavalo amarelo vai entrar em cena, o cavalo vermelho vai entrar em cena, o cavalo preto vai entrar em cena. O cavalo preto fala da morte, o cavalo vermelho fala da guerra. Você não pode imaginar o que vai acontecer, a carnificina que vai acontecer na terra. Mas a Bíblia diz: porque guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei. A igreja não estará mais aqui, porque nós não temos
temos nada com o assolador, nós temos com o Salvador. Nós confessamos Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida, e o nosso nome está escrito no céu. Quem crê, diga amém. E diz o texto: isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amados, quando nós chegamos ali no monte aonde Elias venceu os profetas de Baal, você tem uma visão linda de Meguido, e ali você vê aonde vai ser a batalha do Armagedon. Toda vez o guia diz para nós: existe uma profecia bíblica, e as nações vão se reunir aqui. Israel vai ficar sozinho. Hoje Israel, e todo esse tempo Israel tem tido ajuda, desde dos ingleses, dos americanos, dos brasileiros. Foi um brasileiro que assinou o termo para que Israel pudesse se tornar nação em 14 de maio de 48. Mas Israel não terá mais apoio de ninguém. Por quê? Porque o anticristo vai manipular as nações. Israel vai chorar. Israel vai pagar o preço daquelas palavras: cuidado, você é o que você diz. Você é o que você diz. Quando disseram, Israel gritou, os filhos disseram que caiam sobre nós, e se eles falassem só sobre eles tudo bem, mas disseram: caia sobre nós, sobre os nossos filhos, a maldição da cruz. Isso aqui é muito sério, amado. Eles assumiram e disseram que caiam sobre nós o castigo da condenação de Jesus Cristo. Isso aqui é muito forte, amado. Israel pagará um preço muito caro. Eu gostaria de dizer que isso não é verdade, amado, mas a Bíblia diz que Israel vai ficar só. E aí ele clamará pelo desejado das nações. Ele clamará por aquele que disse que um dia viria da raiz de Jessé. E a Bíblia diz que como Raquel chorou pelos seus filhos, a Bíblia diz que como Belém chorou pelos seus filhos quando Herodes matou aquelas crianças, Israel vai chorar e clamar. E a Bíblia diz: aí sim Jesus virá em glória, já com a igreja glorificada. E aí, como o relâmpago sai do Oriente, Jesus virá para dar vitória a Israel. Aí sim, Jesus virá num cavalo branco, não como o Apocalipse fala primeiro do que vem cavalo branco, que é Satanás, o anticristo. E como é que você sabe, pastor, que é Jesus? A Bíblia diz que na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele não é rei de reis, ele é rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele virá com a sua igreja glorificada e colocará os seus pés no Monte das Oliveiras. As 3 vezes que eu estive lá no monte, eu ficava meditando. Quando o céu se rasgar e nós viermos com Cristo, ele colocar os pés. A Bíblia diz que o monte, e quem já foi em Jerusalém sabe que o Monte das Oliveiras desce e tem um cemitério. A Bíblia diz que ele vai abrir no meio. O Monte das Oliveiras se abrirá. E porque você sabe disso, está lá em Atos capítulo 1. Os anjos disseram: ei, varões galileus, porque você está olhando para cima? O mesmo Jesus que está subindo, ei, do mesmo modo ele voltará. E aí Jesus virá para dar vitória a Israel. E o que vai acontecer com o anticristo, pastor? O que vai acontecer com o falso profeta, pastor? O que vai acontecer com a besta? A besta, o falso profeta e o anticristo serão lançados presos por 1000 anos, e Cristo reinará na terra literalmente por 1000 anos com a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, amados, fica nele, anda nele, esteja nele. Jesus é a razão da nossa existência. Sem Jesus nós estamos perdidos, e infelizmente os que não querem Jesus hoje vão ter que aceitar o anticristo. Agora vamos para o capítulo 10 de Daniel. Vamos aprender hoje essa 4ª visão, e vamos falar mais uma vez Israel no domínio do anticristo. Eu imagino, amado, sabe o que vai acontecer quando a gente não quer o verdadeiro, a gente aceita o falso. E a pior coisa é viver uma vida de falsidade. Olha Daniel,
capítulo 10, versículo 1, Daniel diz: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma grande guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Querido, ninguém se iluda, ninguém se engane, estude a história. A humanidade já tem duas poderosas guerras nas costas. Leia as atrocidades que aconteceram nas guerras, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Você não pode imaginar quando o homem perde a razão, a inteligência. A coisa mais linda que Deus deu ao homem é a inteligência. Mas quando o homem fecha as janelas do seu psiquismo de pensar, ele age apenas pelo instinto. E o instinto tem gerado monstros existenciais dentro de nós e da nossa sociedade. É só você pegar os jornais todo dia e você vai ver porque alguém consegue fazer coisas absurdas e que você não consegue entender pela razão e nem vai conseguir, porque você não entende pela razão, apenas pelo instinto animal que existe dentro do homem. Você não pode imaginar o que acontece em uma guerra. Graças a Deus que vivemos no país de paz, mas quem vive em guerra você não pode imaginar. Existe um campo de concentração para você ver, você fica assustado. Se Deus quiser, esse ano eu vou na Áustria e vou conhecer o campo de concentração ali. Eu estou preparando o meu coração, porque não é fácil, querido. Não é fácil. Quando você entra no Museu do Holocausto em Israel, eu vi o Isaac, que é o nosso guia, falar uma coisa tremenda. Isaac, um camarada expert em judaísmo, em cultura judaica, em geografia bíblica, em arqueologia, e ele está acostumado a levar. Mas toda vez, inclusive as 3 vezes que eu fui agora a Israel, nenhuma vez ele entrou no Museu do Holocausto. Ele fica na porta e ele diz: vocês podem entrar. Pastor Luiz esteve conosco, pastor Augusto esteve conosco. Verdade ou não é? Ele não entra. É porque Isaac não entra. Isaac é um judeu, ainda que não seja um judeu ortodoxo, mas ele é judeu. Um dia ele estava guiando um grupo de pessoas, e ele estava no museu, e toda vez que ele entrava no museu, ele entrava num estado de transe. Ele ficava num estado de êxtase. As emoções dele saíam à flor da pele, por tudo que via. Mas de repente, ele viu uma mulher entrar num estado de histerismo. Aquela mulher ficou histérica, gritando, berrando, quando ela olhou uma foto. E aí ele correu para ajudar, e os outros que estavam, e aquela mulher começou a dizer: eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. E levaram aquela mulher para o hospital num estado de choque. Depois ele foi visitar aquela mulher, e ele descobriu que aquela mulher que estava lá, aquela foto era de uma irmã dela, se não me falha a memória. Era de uma irmã dela que eles tinham se perdido durante a guerra, a separação. Se você já leu um filme, se não assistiu um filme, assista A Lista de Schindler, e você vai ver o que aconteceu apenas num filme. Imagine na realidade. E aquela mulher ficou num estado de choque tão grande quando ela viu que a sua irmã tinha sido levada, e ela conheceu na foto. Queridos, nunca mais Isaac entrou naquele holocausto, naquele museu de holocausto. Antes de sair do museu, existe um outro lugar todo escuro, que só tem uma estrela, uma vela acesa. Só que eles dão efeitos especiais, e quando você entra, parece que são milhares de velas. E quando você entra, aquelas milhares de velas acesas, com um efeito eletrônico muito grande, e com um efeito de luz muito grande, começa a recitar o nome de todas as crianças que foram mortas no holocausto. Você não consegue ficar parado, você chora. Todas as vezes que eu entrei lá, eu chorei. E digo: Deus, eu sou tão privilegiado, e às vezes eu sou tão ingrato contigo. Sabe, amados, às vezes a gente é tão abençoado e não sabe quanto a gente é abençoado. Daniel, no capítulo 10, ele estava tendo uma visão fortíssima, amado. Diz que ele recebeu uma revelação verdadeira. Quantas pessoas têm recebido falsas revelações? Revelações que saem do nada para lugar nenhum, são apenas utopias existenciais. Mas diz o texto que a palavra é verdadeira e trata de guerra prolongada.
Daniel ia receber uma revelação de tudo que Jesus falou em Mateus 24, das guerras. Agora pense você ter uma visão de 2500 antes de acontecer as coisas. Daniel viu a primeira guerra, Daniel viu a segunda guerra, Daniel viu a terceira guerra, Daniel viu a guerra de Meguido e do Amargedon. E vou mostrar para vocês aqui quantas revelações. Agora, você quer ter revelação? Você paga o preço da revelação, irmão. Você está pronto para pagar o preço que Daniel pagou? Você quer ser príncipe de Deus na terra? Você não pode ser como a estátua que ele viu, misturada de ouro, de prata, de bronze e de pedra. Para você ser de Deus, você tem que ser só de ouro e de prata. Ouro fala de realeza e prata fala de santidade e de pureza. Levanta a tua mão para o céu, que Deus esta noite te trate e tire todo o barro da tua vida, toda a pedra da tua vida, todo o ferro da tua vida. Recebe! Eu recebo, meu Senhor. Glória a Deus, aleluia. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Amados, eu não sei o que produz depressão em você, mas Daniel tinha uma causa muito profunda para estar triste. Diz que 21 dias Daniel esteve triste por 3 semanas. E diz que a tristeza dele levou a não colocar nenhum manjar na sua boca agradável. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. Amado, você quer receber revelação de Deus? Faça o que Jesus disse. Entre no seu quarto, abre a sua porta, entra no seu quarto, se tranque e fale com Deus. Tenha intimidade com Deus. O que Daniel está me dizendo, para que eu tenha a revelação de Deus, ei, eu preciso ser íntimo do Senhor. Eu preciso, ter intimidade com Ele. E a intimidade do Senhor, se você souber que o mundo espiritual é muito mais real do que o seu mundo físico, você prestaria mais atenção. Você teria óculos espirituais, e você ia ver quantas forças espirituais tentam te destruir. Você quer um exemplo? Vai bem aqui na Visconde, na Alferes Costa com a Visconde. Vai lá, vai meia-noite hoje, você vai ver Alferes Costa com a Visconde e Visconde com Perebebuí, ali no hospital psiquiátrico. Vai ver como o diabo trabalha no psiquismo do ser humano. E por que isso, pastor? Porque o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo físico. E nada acontece no mundo físico se não acontecer primeiro no mundo espiritual. Por que, pastor? Porque eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Isso aqui é muito forte, amado. Satanás, ele quer destruir o homem. João 10:10, Jesus disse que ele veio roubar, matar e destruir. Sabe por quê? Porque o diabo não tem prazer em ver você feliz. O diabo não tem prazer em ver você alegre. Por quê? Porque ele é um desgraçado, miserável e condenado para sempre. O diabo quer ver você mendigando na rua. Ele quer ver você num bar. Ele quer ver você se prostituindo. Ele quer você ver desgraçado, como tantas pessoas têm, como essa moça na Argentina. Ainda diz que táxi não é bom. Viu como o táxi quebra o galho, irmão? Glória. Ela se jogou, parece do 23º andar, para se matar, e não se matou porque caiu em cima de um táxi. Está toda quebrada no hospital. Aliás, não sei como está o estado de saúde dela. O que levou essa moça a se suicidar? Foi o suicídio em si mesmo? Não, a psicologia e a psiquiatria diz que não. A psicologia ensina que quando alguém quer se suicidar, ele está doido pela vida, ele quer viver demais. O problema é que ele sente uma dor que não é detectada. Uma dor como não é uma dor de barriga que um Buscopan resolve. Uma dor como uma pedra do rins que, se operar, tira, resolve o problema. É uma dor na alma. É uma dor que você não consegue entender a razão desta dor e não pode detectar com o melhor aparelho que o homem já criou hoje, querido. Por isso, a pessoa entra
numa crise de identidade, e ela quer destruir a dor, achando que se matando destrói a dor, quando na verdade ela está se condenando eternamente, porque a Bíblia diz que nenhum homicida tem parte no reino de Deus. Por isso, querido, isso aqui é muito sério, amado. Sério não, seríssimo. Você não pode imaginar quantas pessoas hoje estão se suicidando. Por quê, pastor? Porque o mundo espiritual está aí. E você só não faz isso, sabe por quê? Porque você entregou sua vida ao Senhor, porque você confia nele, você tem buscado a Deus de verdade, porque senão, talvez uma loucura dessa você já tivesse feito. Graças a Deus, que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Receba esta, irmão. Vamos voltar ao texto. Daniel disse: e no dia 24 do primeiro mês eu estava à borda do grande rio Tigres. Olha a visão de Daniel. Amado, ninguém tem visão sem preparação. Precisamos de preparação. Daniel estava preparado 21 dias. Fazendo o quê? Assistindo Big Brother, televisão, novela? Não! Daniel estava orando. Daniel estava jejuando. Daniel estava na presença de Deus, dizendo: Deus, eu não aceito essa situação. E diz o texto que com 21 dias... Será que você tinha condições de querer esperar 21 dias? Passou a primeira semana, não aconteceu nada. Ah, Deus não está comigo. Já viu gente assim? Passou a segunda semana, Deus não está comigo. Passou 20 dias, ah, Deus não ouve a minha oração. Ei, você vai ver no texto que no primeiro dia que Daniel se propôs no seu coração, Deus olha para o nosso coração, amado. Deus não olha para a nossa aparência, Deus não olha para o nosso estereótipo. Ei, Deus conhece o que está dentro do teu coração, e Deus te trouxe esta noite para te tratar. Levanta a tua mão, deixa o Espírito do Senhor tratar a tua vida. Recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, maravilha de Deus. Mas 20 dias e Daniel pensava que Deus tinha esquecido dele. Talvez você diga: ah, pastor, eu estou vivendo uma crise terrível, Deus não ouve mais minha oração. Ei, desde o primeiro dia que você começou a orar, papai só está lá dizendo: vai a resposta, vai a resposta, vai a resposta. A resposta vai. Problema, querido, que tem gente do contra. Você não pode imaginar, e pior dentro da casa. Às vezes o marido quer comprar o carro e a mulher diz não. O carro já está quase o nome dele na concessionária e a mulher diz não. Oh, meu Deus. Terrível, querido. Como andarão dois se não concordarem? A mulher quer fazer vestibular, o marido diz não, 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 enche-a de filho. Misericórdia. Recebe essa em nome de Jesus, irmão. Deixa Deus ministrar na tua vida. Não seja empecilho, irmão, para Deus abençoar outras pessoas. E hoje eu vou orar para que Deus quebre essa maldição de família, amado. Uma no caso, a outra não casa, a quarta não casa, e fica todo mundo titia. Está amarrado em nome de Jesus, amado. Maldição terrível. Um morre de câncer, outro morre de câncer, outro morre de câncer. Ei, está amarrado em nome de Jesus. Meu Deus, maldição hereditária. E por que, pastor? Por quê? Você sabe porque o Egito tinha um ditador de 30 anos? Herança lá de 2.500 anos atrás que Daniel falou. Essa herança ainda está lá no Egito, amado. Não é fácil não. Não é fácil não, amado. Escute o que eu estou dizendo. Levantei meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho e seus ombros cingidos com ouro fino de Ufis. Amados, quem ora, quem jejua, quem se consagra, quem busca a Deus, ei, tem visão do trono. Eu disse aqui, você quer pagar o preço para ter visão de trono? Daniel estava pronto para ver o trono. Quem era que Daniel estava vendo? O Filho de Deus. Isaías quis ver. Isaías teve a visão e revela aonde Miqueias, onde Jesus ia nascer, onde Jesus ia viver, o que Jesus ia fazer. Mas quem viu Jesus no Velho Testamento foi Daniel.
Se você souber o que está preparado para nós, você não tinha uma vida cristã medíocre, tola, infantil, pobre, miserável, desgraçada, como tem milhares de cristãos aí, que enchem as igrejas domingo, mas a vida é de prostituição, é de mentira, é de roubo, é de engano. E como é que você sabe, pastor? Olha para a vida deles, irmão. Eles dão reino em vida, não dão fruto, são estéreis. E Deus vai cobrar da igreja brasileira. Escuta o que eu estou dizendo isso, irmão, porque a quem muito dado, muito será cobrado. Eu falava hoje pela manhã, Paulo dizia: a minha leve e momentânea tribulação. Aí você pensa, esse cara deve ter uma dívidazinha, qualquer coisa. Não, Paulo estava preso, irmão. Paulo era acusado de um monte de coisa, até de homossexual Paulo foi acusado. Você não sabe, saiba disso. De anticristo, de falso apóstolo, queriam matá-lo. Um dia tiveram que botar o cara numa cesta, desceram do muro. Você já desceu de muro fugido, irmão? Hein? Foi preso indo para Roma. O navio quebrou todo. Ficaram na ilha de Malta. E o que foi que aconteceu? Uma víbora pá no braço de Paulo. Você pensa que Paulo não sofreu? Ele disse: ei, apanhei demais, sofri fome, naufrágio, injúria, calúnia. Mas Paulo me diz: a minha leve e momentânea tribulação. Por que leve? Diante do que está preparado para ti, crente. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não desceu o coração o que Deus tem preparado para a sua eleita. Não troca nada pela tua salvação, amado. Paulo diz em Hebreus: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Quantos crentes estão trocando a salvação pelos Big Brother da vida, pelo futebol da vida, pelo mundo da vida, esquecendo o que Paulo diz: a minha leve e momentânea tribulação jamais poderá ser comparado com o peso de glória que está me aguardando e me esperando. Você sabe o que é isso, irmão? Você sabe o que é isso? Presença de Deus. Não tem ouro, não tem prata, não tem pedras preciosas, não tem joia que possa ser comparado. E eu tenho lutado e tenho dito: Deus, agora eu não abro mão da tua glória. É glória sobre glória sobre glória, é fé em fé, de glória em glória, de esperança em esperança, de poder em poder, milagre em milagre. Levanta a tua mão, deixa Deus te encher de glória, crente. Recebe glória. Oh, aleluia. Meu Deus, pense a experiência. Pense a experiência. Dá para fazer um filme aqui tremendo. Dá para fazer um filme tremendo. Levantei meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho fino, e os seus lombos cingindo couro fino de ufis. Só um outro homem na Bíblia, está em Apocalipse capítulo 1 versículo 13, que teve o privilégio que Daniel teve. Um homem chamado João, exilado na ilha de Patmos por amor ao evangelho. Um homem que disseram: esse velho é caduco, esse velho está tendo visões doidas, manda esse cara lá para ilha de Patmos para ver se ele morre lá. Amados, quem é sonho de Deus não morre antes do tempo. Não morre não. Deus sabe o que faz, Deus tem um livramento. Eu amo o Senhor. Esse texto é fantástico. E o seu corpo era como turquesa. Olha a visão de Jesus antes de vir à terra. Quando eu olho isso aqui, amado, eu me emociono. Sabe por quê? Eu me emociono quando eu leio esse texto aqui, porque eu vejo quanto Deus foi capaz de me amar. O camarada que tinha veste de linho veio viver com roupa de trapo, quase roupinha perto dessa roupa. Seus lombos cingidos com ouro fino. Veio ter, sabe o que nos seus ombros? De carne. Dizem alguns exegetas bíblicos que Jesus passou 18 anos, de 12 a 30, carregando cadeira, ou sei lá o que, fazendo com o seu pai José, preparando o seu ombro para carregar a minha e a sua cruz. O que nós não podíamos carregar, Jesus ia carregar. Agora pense, deixar esse estado de glória e vim viver 33 anos nas ruas empoeiradas de Jerusalém, amado. Pense, oh meu Deus,
É como pegar qualquer príncipe hoje da terra, que mora em mansões luxuosas, e vir morar em qualquer favela do Brasil. Pense quanto ele nos amou. Daniel viu a visão de Jesus em glória e diz: seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia como relâmpago. Oh, quanto eu amo meu Senhor! E os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze, e a voz de suas palavras como uma voz de multidão. Isso aqui é tremendo, né, amado? Dia 24 de abril, Daniel teve essa visão. 24 de abril, Daniel, então ele começou no dia 23, dia 3 de abril, jejuar. Se foi 21 dias, 24 de abril, Deus está dando visões. Hoje, na campanha das causas impossíveis, Deus me deu uma visão tremenda. Eu passei para os irmãos a visão, e eu tenho orado a Deus para que Deus faça isso na igreja na Pedreira. Só assim nós podemos atrair a glória do Cristo ressurreto, desse Cristo para nós. E aí o versículo 7, preste atenção nesta visão, amado. O que você tem visto, amado? O que mexe com teus olhos? Jesus diz que os olhos são as janelas da alma. Porque tantas pessoas hoje estão deprimidas, tristes, angustiadas, sofridas, amargas, azedas, indiferentes. Por quê? Porque seus olhos só vê coisa que não presta, amado. Só põe lixo diante dele. Daniel estava tendo uma visão do resplendor da sua glória, da imagem do unigênito do Pai. Isso é tremendo, amado. Você já teve, querido? Ou você vê só visagem urubu na sua vida? Meu Deus! E só eu, Daniel, vi aquela visão. Diga comigo: e só eu, Daniel, vi aquela visão. Por que Daniel, só ele, privilegiado? Não, é porque ele estava preparado para a visão. Levanta a tua mão para o céu. Deixa Deus preparar a tua vida, irmão. Ora, jejua, te consagra, busca Deus, te santifica, e Deus te dará a visão do céu. Oh! Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram escondendo-se. Por que esconderam, amado? Por quê? Porque o homem está acostumado com a glória do homem. O dia que você se acostumar com a glória de Deus, você nunca mais. O pecado deforma, o pecado atrofia, o pecado aniquila, o pecado destrói. A mesma coisa aconteceu com Moisés. O povo disse: Moisés, pelo amor de Deus, fala com Deus. Nós temos medo de Deus. Esse é o maior problema do ser humano, amado. Não é para nós termos medo de Deus, é para nós termos intimidade com Deus. Mas sem a santificação, ninguém pode ver o Senhor. A Bíblia diz: segui a paz com Deus e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha, houve um temor na vida daquelas pessoas. Ei, Deus te trouxe aqui esta noite para você não se esconder de Deus, nem ter temor dele, mas para você vê-lo. Quem crê, fica de pé em nome de Jesus, porque hoje Deus vai te dar revelação. Glória a Deus. Agora presta atenção, irmão. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Agora escute, amado, Deus é tremendo. Satanás não, ele te destrói, te detona, ele rouba a tua paz, ele engana as pessoas dizendo: fuma esse crack, faz esse baseado e não sei o que mais, e depois acaba com as pessoas. Deus é diferente, com toda aquela visão. E Daniel não tinha o privilégio que nós temos hoje. Hoje nós temos hoje somos templo do Espírito Santo. Daniel não tinha. Sabe por quê? Porque o sangue ainda não tinha sido vertido. Cristo não tinha morrido na cruz, amado. Por isso Daniel ficou naquele estado. Ele disse: contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. Daniel teve um estado de êxtase na presença do Senhor. Agora escuta o que vai acontecer contigo nesse ato profético. Daniel, naquele estado de êxtase, o texto me diz, versículo 10, eu termino com 10.
para a próxima terça-feira nós falarmos sobre o intérprete angelical. Isso é fantástico, amado. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas. Amado, há tanta sensibilidade. O maior problema nosso é que às vezes nós estamos tanto na carne. Romanos 8:8, Paulo diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus, que a gente não entende os mistérios de Deus. Hoje eu falei, a unção está tão grande no culto das causas impossíveis, que quem entra, depois que a gente começa, sente um ambiente de glória, de poder, de bênção, de maravilhas. Daniel viu isso, e quando ele se sente sem força, a mão do Senhor vem sobre ele, e diz que tocou, e eu imagino, vem cá, Augusto, eu imagino, fica normal assim, normal, aí de repente Jesus pega na mão de Daniel e diz: levanta, Daniel. E Daniel, obrigado, começa a levantar e começa a andar. Ei, presta atenção, não é mais um Daniel qualquer, é um Daniel na presença de Deus. Querido, o dia que tu tiver uma experiência real com Deus, tua vida nunca mais será a mesma. Não estou falando de um evangelho pirata que está por aí, não estou falando de um evangelhozinho qualquer de terceira categoria. Eu estou falando do evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tua vida nunca mais será a mesma. Aleluia. Você vai sentir nojo das coisas que Deus sente nojo. Você vai fugir das coisas que Deus não aceita. Você vai querer só as coisas de Deus. O que é santo, o que é justo, o que é bom, o que é verdadeiro, o que é de boa fama. Por quê? Porque você teve essa experiência. E olha o que disse e me disse Daniel: homem muito desejado. Isso é tremendo, amado. Eu oro a Deus para Deus levantar nesta igreja homens e mulheres como Daniel. Que Deus olhe e diga: eu assino embaixo. Eu dou um cheque em branco para ele, porque a sua palavra vale ouro. Seus olhos são santos, sua mente é santa, seu pensar é santo, seu andar é santo, sua vida é santa, e ele faz a minha vontade. Oh, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre teus pés. Isso aqui é tremendo, amado. Eu vou falar terça-feira porque o tempo já foi. Porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Vamos falar na próxima terça-feira. Levante a mão para o céu esta noite. Ora kamala chama candara bassoromocas. Ricandoloro e micante macassoromocas. Espírito do Senhor sopra neste lugar. Tudo que não é teu, Senhor, tudo que é do homem, tudo que é carnal, tudo que é palha, tudo que é feno, tudo que é madeira, vai queimando esta noite, Senhor. Tira de nós tudo que não visa quanto à santidade. O que queremos, Senhor, é o Senhor, é a tua palavra, é a tua vontade, é o teu querer. Desce sobre nós, que o nosso coração esteja aplicado como o coração de Daniel, que possamos comparecer humildemente perante a tua face. Glória. Que não tem demônio da Pérsia, que não tem demônio da Grécia, que não tenha principado, potestade, dominador, que possa impedir a nossa oração. Daniel não tinha o privilégio que nós temos, porque o sangue ainda não tinha sido vertido, mas hoje, pelo sangue eterno da nova aliança, Satanás foi derrotado na cruz, ficou sem cabeça, e hoje, pelo novo e vivo caminho que nos foi dado, Cristo Jesus, nós declaramos vitória sobre a nossa vida, nós declaramos vitória sobre a nossa família, nós declaramos vitória sobre os nossos, nós declaramos a tua bênção e repugnamos e rejeitamos toda a força do mal, e declaramos que o Senhor é Deus acima de todo o principado, potestade, dominadores deste mundo tenebroso, para a glória de Deus Pai,
Pai, para a glória de Deus Filho e para a glória do Deus Espírito Santo. Olha para o teu irmão e diz: toma posse da tua bênção, meu irmão. Diz aí para ele: toma posse da tua bênção. Pode tomar assento, glória ao nome do Senhor, aleluias. Na próxima semana nós vamos estar falando, amados, sobre a presença de Miguel. Você vai saber quem é Miguel, amado. E quando você estiver angustiado, atribulado, o Senhor está para te abençoar, para o Senhor fazer maravilhas na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Não confie em homens, confie no Deus que você serve. Esteja conosco amanhã, meio-dia, 10 para o meio-dia, estaremos na nossa campanha poderosíssima. Está uma bênção. Os irmãos estão contando os milagres, glória a Deus, que está acontecendo. E eu creio em coisas grandes do Senhor, aleluias. Glória a Deus. Tem alguém que nos visita? Cadeias são quebradas. A cada momento que você diz aleluia.